presente conosco nessa noite, o pastor Henrique Vieira. O Henrique foi meu aluno lá no Seminário Batista, e ele é pastor de uma igreja chamada Igreja Batista do Caminho, lá em Niterói. Eles têm uma proposta muito interessante. Eles se reúnem um domingo lá em Niterói, no outro domingo numa casa, no domingo seguinte aqui no Rio de Janeiro. É uma igreja no caminho mesmo, né? E ele é uma pessoa muito querida. Ele, além do pastorado, ele exerce o mandato parlamentar como vereador, né, lá na cidade de Niterói. E o Henrique tem essa combinação bonita, difícil da gente encontrar, que Noen definiu bem, como um místico revolucionário, né? Esse amor, esse aspecto, essa veia profética, a luta, né, pelos direitos humanos, e ao mesmo tempo é um poeta da fé, né, da compaixão. Então é muito bom a gente acompanhar o trabalho do Henrique. É muito bom a gente saber que há uma nova geração de pastores, né, e lutando, e é uma alegria tê-lo aqui conosco. Ele já esteve aqui uma vez, né, conosco há um bom tempo, e agora retorna. Que Deus o ilumine, que Deus o abençoe, e a gente quer agradecê-lo, né, a presença nesse Dia dos Pais e nesse mês, né, dos 54 anos de vida da nossa igreja. Então, Henrique, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos, graça e paz de Jesus, e muito obrigado ao pastor Edson e a vocês pelo convite de compartilhar a palavra com vocês nesta noite. Convido a abrir a Bíblia na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Gostaria de falar hoje um pouco sobre a potência da fragilidade. A potência da fragilidade, com a graça de Deus. Diz assim a palavra: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que estou forte. Amém? A partir dessa experiência existencial e dramática do apóstolo Paulo, eu vou me preocupar menos em fazer uma descrição exegética do texto e vou focar mais no elemento existencial desse texto, de um ser humano que se vê em uma condição de profunda fragilidade. Tem até uma certa violência aqui. O apóstolo Paulo diz que alguma coisa o esbofeteia, o massacra cotidianamente, um espinho na carne. E, de alguma maneira, a despeito da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus e dos pedidos que ele, a partir da dor, fez a Deus, esse espinho o acompanha. Essa fragilidade é permanente. Ele se sente profundamente fraco por esse elemento que dramatiza e vulnerabiliza a sua própria existência. Mas eu quero olhar para esse texto que revela uma fragilidade e perceber que o apóstolo Paulo ressignifica esse drama. Ele começa a perceber esse elemento de massacre, esse elemento de vulnerabilidade, de fragilidade, de fraqueza, como um elemento de vida, como um elemento que pode gerar coisas inovadoras, criativas, inventivas, porque, afinal de contas, parece que a fraqueza é o palco em que Deus resolve atuar na vida do apóstolo Paulo. Por isso,
eu vejo aqui uma certa potência nessa fragilidade. Por isso eu quero fazer um elogio a essa condição de fraqueza que perpassa toda a humanidade. Eu não quero individualizar, eu não quero particularizar, eu quero propositalmente universalizar, ou seja, todos nós, todas nós, somos atravessados e atravessadas por uma dimensão de angústia, de um certo desamparo, de um certo espinho na carne que atravessa a nossa existência. Um determinado ramo da filosofia diz que o ser humano é o único ser existente. E o que isso quer dizer? Ente significa ser. Eis é um prefixo que indica para fora, exterior, estrangeiro, externo. Dentro dessa perspectiva filosófica, que eu coloco em diálogo com o drama do apóstolo Paulo, que é o nosso drama, eu quero dizer que o ser humano é o único ser existente, no sentido de, é o único ser que, para além da sua vida orgânica, bioquímica, do seu ciclo natural, ele tem consciência de que vive. O ser humano não apenas vive no elemento da reprodução bioquímica e orgânica do seu corpo. Por meio da consciência, ele olha para si. Ele sai de si e se vê. O ser humano não apenas vive, o ser humano sabe que vive. E ao saber que vive, disso deriva uma certa angústia, uma certa fragilidade, um certo sentimento de finitude, de vulnerabilidade, de descontrole, de aleatoriedade, de imprevisibilidade. O ser humano, que não apenas vive, mas sabe que vive, ele se dá conta de que a sua vida, ao mesmo tempo, é uma imensidão e um grão de areia. Que a sua vida, ao mesmo tempo, é repleta de possibilidades, mas também de limites. Que a sua vida é repleta de potência, mas que talvez a gente não tenha domínio sobre o próximo minuto da nossa existência. Há um drama, há uma angústia, há um desamparo, há um espinho na carne que é profundamente da existência e da humanidade. O mundo que a gente vive, essa sociedade baseada no consumo, nessa cidadania da compra, nesse excesso de entretenimento, essa sociedade, ela particulariza muito a gente. Não se trata de valorizar as individualidades, porque isso é importante, isso é bom, mas a nossa sociedade, ela tende a criar um ser humano muito auto-idealizado. O meu problema, a minha dor, a minha angústia, o meu sofrimento, isso é parcialmente verdadeiro, evidente, são as particularidades. Mas eu quero chamar a atenção para uma dimensão que não é só sua, que não é só minha, e que o apóstolo Paulo traz aqui como experiência dele, mas que eu me permito universalizar. Existe algo que está para além da dor individual, das circunstâncias da sua e da minha vida. Existe um desamparo, uma fragilidade, que são características intrínsecas da experiência humana. Isso nos atravessa. É a nossa dor, é o nosso desamparo, é a nossa angústia, é o nosso espinho na carne, é a nossa consciência de que a gente vive, e essa consciência nos traz algum grau de angústia acerca dos limites da nossa própria vida. Eu acho importante a gente comungar, porque a fraqueza reconhecida gera um ambiente de comunidade, de misericórdia, de escutatória, como dizia Rubem Alves, de acolhimento, porque a gente vive uma época de uma espiritualidade meio super-heróica, né? Que o relacionamento com Deus parece que vai produzir indivíduos prósperos em todas as áreas da vida, e esse ambiente impede o contato, o diálogo, a mutualidade, o reconhecimento de que o olhar do outro carrega um pouco do meu olhar, de que o coração do outro carrega um pouco do meu coração. Eu quero fazer um elogio à fraqueza. Não, essa não é uma mensagem de desânimo.
Essa não é uma reflexão de pessimismo, é o reconhecimento da fraqueza como elemento constitutivo da vida e como isso pode gerar, escuta, comunhão, ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, criatividade, reinvenção, potência de vida, mas não a partir de um mecanismo ilusório, não a partir de um eu autocentrado, não a partir de uma força fictícia, não a partir da negação da dimensão de dor que a vida traz. Mas como? O reconhecimento da nossa finitude gera um ambiente coletivo, comunitário, criativo, repleto de possibilidades. Eu gosto de uma leitura de Jesus em Mateus 16, 24, Jesus diz assim aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que significa esse renunciar a si mesmo que Jesus fala? Eu apresento a vocês um olhar sobre isso. Significa, na verdade, a gente anular esse eu inflado, esse eu expandido, esse eu que se auto-idealiza e, ao mesmo tempo, esse eu que se isola, esse eu que essa sociedade produz, falsamente empoderado, mas profundamente solitário. Tomar a cruz e renunciar esse eu que se centraliza muito. Tem uma música do Lenine que eu gosto muito, quando no refrão ele diz: nunca se leve tão a sério. Nunca faça da sua dor o espetáculo maior e único do mundo. Há um consolo quando nós nos percebemos frágeis junto com a comunidade. Esse renunciar a si mesmo eu interpretei dessa forma recentemente. É renunciar esse eu autocentrado para produzir no relacionamento com Deus o eu comunitário, o eu que se sente com a humanidade, o eu que se abre para perceber o olhar do outro, o eu que reconhece que a fraqueza não é um monopólio individual. Todos nós aqui nessa noite temos uma dimensão própria de desamparo, de uma certa fraqueza. Mas essa fraqueza pode gerar potência. Então, em João, capítulo 17, verso 22, na belíssima oração sacerdotal, Jesus, orando pelos seus discípulos, ele diz assim: Pai, eu lhe dei a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, o primeiro fator que eu vejo na trajetória bíblica para a gente transformar a fraqueza em potência é a comunidade, é a comunhão. Jesus insistiu nesse negócio. Pai, eu te peço que eles possam experimentar essa unidade. E aí não é uma unidade no sentido que todo mundo seja igualzinho. Isso seria uma visão totalitária demais, né? De padronização comportamental, de aversão à diversidade. Não é unidade no sentido uniformidade, é unidade no sentido da gente partilhar junto desses sentimentos que nos atravessam como humanos, na beleza, na potência, no júbilo, no gozo, ou na tristeza, na dor, na caducidade e na finitude da vida. Elogiar a fraqueza como elemento necessário para produzir comunhão e comunidade. Porque é nesse ponto que a gente começa a ser forte pela ação do Espírito Santo. Quando a gente não se isola na dor, mas percebe o caráter transversal dessa dor e produz um ambiente onde os fracos têm vez, onde as lágrimas podem cair, onde não necessariamente se tem resposta e solução para tudo, onde não há uma receita que resolve a vida de uma hora para outra, onde não há uma mensagem que traz consigo um poder quase que anestésico sobre problemas complexos do coração humano. Isso é falso, isso é ilusório, nem Deus quis assim.
Deus se esvaziou, Deus se encarnou em Jesus Cristo, Deus sentiu a provisoriedade, a impermanência da vida. Deus celebrou um banquete de casamento, mas também experimentou a solidão do Getsêmani. Deus assumiu conosco a contingência da vida. Eu quero perceber o espinho na carne como algo universal que nos leva à comunhão e à solidariedade, porque a nossa fraqueza universal é também a nossa potência coletiva. A potência da fragilidade se dá pelo elogio a ela e o reconhecimento de que na comunhão amadurecemos, partilhamos, sentimos a presença verdadeira, deliciosa, leve, visceral do próprio Cristo na nossa comunhão. E caminhando para os elementos finais dessa reflexão breve sobre a fraqueza como potência, ainda na oração sacerdotal, João capítulo 17, verso 13, Jesus diz assim para o Pai, e eu peço muita atenção a esse verso. Durante muito tempo eu li esse texto sem me dar conta da beleza deste verso. João 17, 13. Olha só, Jesus está orando, pedindo ao Pai a bênção sobre os seus discípulos. Ele começa a perceber na memória do texto, na visão do texto, de que ele vai partir. E começa a pedir ao Pai várias coisas para os seus discípulos e para todos aqueles que viriam a crer nele. Daí ele diz assim, olha só a beleza desse texto. Pai, agora eu vou para ti, mas eu digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Percebem o detalhe dessa oração? Pai, eu vou para ti, mas eu não vou fazer essa oração do teu lado, não. Repararam que tem uma ênfase? Eu vou para ti, mas faço essa oração enquanto ainda estou no mundo, para que eles possam sentir a plenitude dessa alegria que eu estou conseguindo sentir. Porque eu acho que Jesus concordaria com Gonzaguinha, dizendo que a despeito da dor, a vida é bonita, bonita e muito bonita. Mas o que eu acho lindo nesse texto, poético nesse texto, profundamente evangélico, no sentido qualidade do evangelho nesse texto, é que Jesus diz assim, Pai, aí eu vou teatralizar um pouco, brincar um pouco com as minhas palavras junto com o texto, é como se Jesus estivesse dizendo, Pai, daí de cima, eu não me sinto autorizado a pedir nada. Só tem autoridade para pedir quem sentiu que é essa vida aqui. Entende? Eu posso te pedir por eles agora, Pai, porque eu senti o espinho na carne, porque eu estou sentindo a provisoriedade da terra, porque eu estou sentindo o que significa a beleza, a potência, a graça da vida, ao mesmo tempo a tristeza, a finitude e a caducidade da vida. Então, Pai, eu vou falar contigo sobre eles com os meus pés na terra. E eu até, em certo sentido, poetizei isso. Fiz a minha atualização de João 17, 13, que eu passo a ler para vocês. Pai, meus pés estão na terra, aqui nesse lugar das paixões, das perdas e dos ganhos. Pai, meus pés estão na terra, aqui onde as coisas são impermanentes, provisórias, aleatórias e alucinantes. Pai, meus pés estão na terra, aqui eu bebi vinho até tarde da noite, celebrando o amor de quem se ama. Pai, os meus pés estão na terra, aqui eu partilhei de banquetes festivos, aqui eu comi um pão gostoso junto com pessoas queridas. Pai, os meus pés estão na terra, aqui eu vi beijos enlouquecidos, crianças brincando, eu ouvi o som das águas do mar. Pai, os meus pés estão na terra, aqui eu recebi o carinho da minha mãe, conheci um mundo de diferenças. Pai, eu achei a Samaria um lugar diferente, divertido e repleto de vida. Pai, os meus pés estão na terra. Eu também vi a opressão sobre o pobre, eu vi o sustento do pescador sendo saqueado pelo Estado romano, eu vi gente lucrando em nome do seu nome, eu vi o templo virando casa de negócio.
Eu vi mulheres sendo maltratadas, crianças sendo desconsideradas, estrangeiros sendo expulsos, rebeldes sendo presos. Pai, os meus pés estão na terra. Eu vi a cruz antes que ela me visse. Pai, os meus pés estão na terra. Eu perdi pessoas que amei. Amigos meus foram embora e fiquei sozinho no jardim da solidão. Pai, os meus pés estão na terra. Eu senti o sangue correr pelo meu corpo. Eu senti o peso de toda uma ordem matando os meus sonhos. Eu ouvi vozes dizendo que eu não merecia viver. Pai, os meus pés estão na terra. Não venha me dizer o que isso significa daí de cima, não. Eu que te digo, Pai, a beleza e o drama disso aqui. Eu sou você, Pai. Seus pés agora estão aqui. Eu, você e a nossa poesia, que é o Espírito Santo, estamos na contingência, na liberdade e no risco da humanidade. Nós vamos com eles até o fim. Vamos ao céu e ao inferno com eles. Vamos correr na chuva, mergulhar nas praias. Vamos à maternidade e ao velório. Vamos aos bares e aos quartos. Nós neles e eles em nós. Pai, nós não somos uma resposta fácil e uma solução. Nós somos graça, comunhão e esperança. Talvez eles gritem e peçam anestesia, mas, Pai, nós não temos esse direito. Daremos a eles graça. Talvez eles tentem nos fechar numa doutrina. Não, mas daremos a eles graça. Talvez eles se sintam nossos donos. Daremos a eles graças. Nós os amamos, Pai. O espinho está também agora na nossa carne. Pai, daremos a eles aquilo que basta. Daremos a eles graça. Mas, Pai, os meus pés estão na terra. Por isso eu oro a Ti, não do Teu trono, mas daqui, onde as paixões acontecem, onde os beijos se multiplicam, onde pessoas nascem e morrem, onde a fragilidade é real. Orar daí, Pai, não me sentiria no direito, nem na autorização de fazê-lo. Nossos pés estão na terra. O espinho está na nossa carne. Mas há um elemento de vida, há um sopro de graça, há um alento na comunhão, há uma criatividade que deriva dessa dor. Se fôssemos robôs, Edson, máquinas com respostas precisas, isentos de sentimento, se fôssemos robôs, não haveria música, não haveria cinema, não haveria teatro, não haveria poesia, não haveria riso, não haveria amor. Entenderam a dialética disso? Poderíamos ser robôs isentos da angústia, mas não haveria criatividade nem comunhão. Por isso, no drama do apóstolo Paulo, eu vejo fragilidade, mas vejo potência. Vejo um Deus que não é solucionador fácil de problemas. Deus, me livra desse espinho. Não. Mas eu te ofereço uma graça, para que a partir desse espinho, você crie, você ame, você reinvente, você seja, você viva, sabendo que os pés do seu Deus também tocaram na provisoriedade da terra e da vida. Amém? Se me permitem, uma última poesia, um último texto. Conversava com o Edson essa semana e eu termino com isso. É uma mensagem mais do ponto de vista existencial do que exegético propriamente dito. Mas eu
eu tenho andado um pouco assustado, não sei qual é o pensamento de vocês, com um certo ascenso conservador religioso, que tenta empacotar a vida numa normatização fria e sem amor, elegendo os inimigos da fé e achando que o reino de Deus é igualzinho à igreja. Ou seja, tentando monopolizar o sagrado, sabe? E eu disse para o Edson essa semana, eu cansei disso. Eu cansei desse modelo duro, que não é flexível, que não ouve as pessoas, que não acolhe a fraqueza para produzir vida. Cansei dessa capturação da mensagem de Jesus, tornando um homem pobre e rebelde em um general bélico que fica gerando ódio e raiva nas pessoas. Cansei das respostas prontas. Cansei das respostas para tudo. Aí eu escrevi um texto chamado Cansei da Verdade. O cansei da verdade é um elogio à fraqueza, como palco para que Deus possa fazer com que a graça dele atue sobre o nosso espinho na carne. Então ele sintetiza a mensagem de hoje. Lerei, posso? E termino dessa forma. Peço a todas e todos atenção aos detalhes daquilo que me cansou e que eu compartilho com vocês. E vejam o lado positivo disso. Porque se estamos cansados de determinadas coisas, é porque estamos profundamente empolgados com outras. Então vejam o otimismo e a bênção também desse texto. Cansei da verdade que amarra, que tenta anestesiar e impor um único modo de ser. Cansei da verdade hierarquizada, impositiva, controlada por uma instituição. Cansei da verdade que não ouve a vida, que não sente os corpos, tem medo das circunstâncias, das situações, do tempo e da história. Eu cansei da verdade excessivamente textualizada, decodificada, petrificada, normatizada, repetida. Cansei da verdade que não sente a provisoriedade da terra, que não se deixa tocar pelo vento, que não aprecia o pôr do sol, que não se encanta com as paixões, pulsões e afetos. Cansei da verdade que não ouve os pássaros, que não olha os lírios dos campos e as aves do céu. Cansei da verdade que coisifica a natureza. Cansei da verdade dos muros, das barreiras, da fiscalização burocrática das individualidades. Cansei da verdade que silencia os corpos. Cansei da verdade que não faz poesia e que nem é poesia. Cansei da verdade que não chora nem ri, que não sente dor ou prazer. Cansei da verdade que não se reconhece frágil, relacional, fraca e até mesmo impotente. Cansei da verdade como imposição, não como encontro. Cansei da verdade como resposta sempre, não como pergunta às vezes. Cansei da verdade que é apenas anunciativa, mas não sabe se fazer silenciosa. Cansei da verdade que não procura a verdade porque crê que já achou. Cansei da verdade, da formatação comportamental, e não da essência aberta, séria e leve do amor. Cansei da verdade manual, bula, receita, que impõe conceitos à vida. Cansei da verdade que não se deixa tocar pela contingência da vida. Cansei da verdade que produz linchamentos, extermínios simbólicos, subterrâneos da difamação. Cansei da verdade que não perde junto com a humanidade e não chora as suas dores e nem sente os seus espinhos na carne. Cansei da verdade que não morreu nos campos de concentração, nas senzalas, nos navios negreiros, nos porões e na cruz. Cansei da verdade que não dança, ainda que sem jeito. Cansei da verdade que não passeia pelo mundo para ouvir o sussurro dos povos, das culturas e das crenças. Cansei da verdade que se escandaliza com as diferenças e que o tempo inteiro se identifica com a ordem. Cansei da verdade que não acolhe, não perdoa e não ama. Cansei da verdade que captura pretensamente o amor, tornando um código definido, único, padronizado e ocidental.
Cansei da verdade que não ouve o grito das mulheres. Cansei da verdade que não me corrige no meu machismo de cada dia. Cansei da verdade que não ouve o grito dos negros, dos LGBTs, dos pobres, dos sem terra, dos sem teto, dos refugiados, dos que sentem fome, dos que sentem sede, dos órfãos e das viúvas do nosso tempo. Cansei da verdade que prefere falar do que se calar numa UTI infantil. Cansei da verdade que não se faz louca. Cansei da verdade que não foi para as fogueiras. Cansei da verdade que não sente frio na barriga, tremor nas pernas, que não acelera o coração, porque eu cansei da verdade que não tem coração. Cansei da verdade desta paz sangrenta que mata. Cansei da verdade que idolatra a Bíblia, silenciando suas vozes, tensões e contradições, e não percebe a frágil beleza da sua divina revelação. Cansei da verdade que entende o reino de Deus como se fosse uma expansão imediata da igreja e do nosso modo de ser. Cansei da verdade que eu mesmo pretendo ter. Cansei da verdade que não se faz no encontro, no diálogo, no amor, que se encarna e que derrete os dogmas não convertidos à vida. Eu cansei da verdade que acha que toda mudança é um desvio e que o pensamento frágil não é uma virtude. Cansei da verdade que não vê sangue, suor, lágrima, sorriso, vinhos e pão na Bíblia. Cansei da verdade que sistematiza e tenta dominar Deus. Cansei da verdade que ama mais a si mesma do que a dignidade humana. E quando eu digo isso, eu canso também da narrativa que vai rapidamente dizer que só porque eu cansei disso tudo, eu cansei de Deus. Eu cansei da verdade que rotula. Não. Do fundo e do mais profundo do meu ser, eu grito não. Com minha debilidade, fragilidade, provisoriedade, contradições, derrotas, com meu espinho na carne, eu digo, não cansei de Deus. O seu amor me redime e eu ainda estou em seus abraços e braços como todo ser humano que existe. Mas a verdade habitou entre nós, se esvaziou, sentiu-se desamparada, atravessou as fronteiras, criou histórias, fez comunhão. A verdade soube morrer para ressuscitar. A verdade quebrou o monopólio da verdade para que pudéssemos fazer o mesmo. A verdade é que estamos um pouco desamparados, mas justamente por isso podemos criar, comungar, amar e fazer um brinde à esperança. E não nos faltará graça, porque eu acho, somente acho, e creio, tão somente creio, que apesar do espinho na carne, Deus é uma cachoeira, cujas águas de bondade nunca param de correr. Deus é uma cachoeira, cujas águas de bondade nunca param de correr. Que Deus é uma cachoeira, cujas águas de bondade nunca param de correr. Que Deus é uma cachoeira, cujas águas de bondade nunca param de correr. Amém?